Então vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, diz a Bíblia, que esses, os que forem determinados, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isto quer dizer que não desistem, que vão em frente. Nunca desista, porque Deus está do seu lado. Amém? Capítulo 41, versículo 9. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei de entre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Mais uma vez, nós vemos aqui Deus a falar através do profeta Isaías, que Deus nos escolheu, nós somos especiais, não nos rejeitou, e Deus estará conosco. Deus nos abençoará. Então não desista, vá em frente com Jesus Cristo. Amém? Isaías capítulo 11. E por que é que nós devemos ir sempre em frente com Jesus e não desistir? Vamos ver os atributos do Espírito de Deus, que são os mesmos que devem estar em cada um de nós, servos do Senhor. Capítulo 11, versículo 2. E repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Deus. Vou tornar a ler. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, vemos aqui qual é o Espírito que estava sobre Jesus. E é o mesmo Espírito que deve estar sobre cada um de nós. Quais são os atributos do Espírito de Deus? Ou do Espírito que estava sobre Jesus Cristo? Diz aqui que o primeiro atributo é a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é grande conhecimento. Grande conhecimento. Esse que é servo de Deus, aquele que é servo do Senhor, ele será cheio desta sabedoria, desse grande conhecimento. A seguir temos outro atributo, que é a inteligência. O que é a inteligência? É a faculdade, a capacidade de perceber, de entender. Às vezes nós falamos com pessoas e as pessoas, estamos a falar com elas certas coisas e as pessoas não percebem o que nós estamos a dizer. Não conseguem discernir, compreender aquilo que nós estamos a dizer. E diz a palavra de Deus que um servo do Senhor, ele terá este espírito de inteligência. E ele deve repousar sobre nós. Há coisas que nós percebemos mesmo se as pessoas nos dizerem. Isso mostra que já temos o Espírito de Deus dentro de nós. Esse espírito, essa inteligência, essa capacidade de saber. E diz a Bíblia que esse Espírito estava sobre Jesus Cristo.
Por isso ele disse várias vezes, porque razoais em vossos corações. Ele sabia o que eles estavam a pensar. Ele não era mágico, nem era bruxo, nem era astrólogo. Mas ele tinha este atributo da inteligência, a capacidade de saber o que as pessoas estavam a pensar antecipadamente. E esse Espírito deve estar sobre nós também, os servos do Senhor. Estes são atributos do Espírito do Senhor que deve repousar sobre cada um de nós. Em terceiro lugar, nós temos aqui o conselho, o Espírito de conselho. O que é o Espírito de conselho? É uma opinião que ensina. É alguém que dá uma opinião, não é uma mera opinião. É uma opinião que se ensina. Que aquilo que a pessoa está a dizer, ela é valorosa. Ela traz uma mais-valia para a pessoa que ouviu, para a pessoa que está a pedir esse conselho. E esse Espírito estava sobre Jesus Cristo. Que grande lição deu Jesus Cristo quando os acusadores daquela mulher o trouxeram diante dele. Jesus deu uma grande lição. Ele foi um grande conselheiro ali. Ele não condenou a mulher, mas também não ilibou eles da sua responsabilidade. Então Jesus deu um ensinamento ali àquela gente, fez-lhes entender que eles estavam errados. É este Espírito também que deve estar em cada um de nós. O Espírito de conselho. Não um conselho para dar um conselho. Eu pensava, eu se calhar, se fosse no seu lugar, eu fazia assim. Ou se você estivesse no meu lugar, eu fazia. Não é esse tipo de conselho. É o conselho que produz sempre bons resultados. É o conselho que quem fizer vai obter resultados, vai obter ensinamentos. Então este Espírito era o que estava sobre Jesus Cristo. Quarto lugar, temos fortaleza. O que é fortaleza? É uma capacidade que a pessoa tem de enfrentar as adversidades, de suportar, de ser determinada a aguentar até vencer, até a situação se mudar, até a situação ser alterada. É uma pessoa ser persistente, não desistir, mesmo contra as coisas que são em oposição. E este Espírito tem que estar em nós. Se você olhar para si, você vai ver quais destes atributos estão em maior evidência em si. E se eles devem estar todos, mas se não estiverem todos, você deve se esforçar para que esses atributos que estavam sobre Jesus Cristo, eles também estejam em si, para que você possa vencer sempre. Temos em quinto lugar o conhecimento. Diz aqui a Bíblia, o Espírito de conhecimento. O que é o conhecimento? É a experiência daquilo que nós já sabemos. Conhecimento é a experiência daquilo que nós já sabemos. Há pessoas aqui que sabem fazer certas determinadas coisas. Então eles têm esse conhecimento, têm essa experiência daquilo que eles já sabem. Eu já passei por determinada situação, eu já passei por aquela situação, e agora eu sei avaliar, eu tenho conhecimento dela, eu sei como é que é, e eu não vou tornar a cair nessa situação. Esse espírito de conhecimento é o espírito que deve estar sobre cada um de nós também, porque foi a vontade de Deus que esse espírito estivesse sobre nós. Por último, temos o temor. O atributo do temor. Em sexto lugar, o que é o temor? É uma grande reverência a quem nós reconhecemos. Valor, a quem nós damos honra, a quem nós respeitamos. E se for alguém relacionado com o reino de Deus, a quem nós honramos. O temor é uma reverência, é um respeito, é uma honra. Se nós estivéssemos a falar com uma individualidade do governo, nós devemos honrar as pessoas. Eles estão lá, devem ser honrados, respeitados. Mesmo que a nossa opinião seja divergente da deles, eles são pessoas de autoridade. Então eles merecem ser honrados, merecem ser respeitados. Nós só somos respeitados quando nós respeitamos. Se nós não respeitarmos, não seremos respeitados. E aqui nós estamos a ver que este Espírito estava sobre Jesus. Ele sabia bem o que era o temor. Ele sabia respeitar as pessoas. Jesus nunca faltou ao respeito a ninguém. Jesus sempre foi sábio.
nas suas decisões. E este Espírito deve estar sobre cada um de nós para nós fazermos a vontade de Deus, para sermos bons servos do Senhor. Por último, Deus quer dar-nos uma exortação que se encontra no capítulo 29. E Deus quer dar-nos esta exortação através do profeta, para nós não nos esquecermos que Ele conhece todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, conhece o nosso coração, conhece a nossa maneira de ser, conhece os nossos pensamentos, porque Ele tem estes atributos. Deus é sábio, Deus é inteligente, Ele é um bom conselheiro, Deus é muito forte, Ele não desiste, Ele não enfraqueja, Ele não muda de opinião. Deus tem muito conhecimento, muita experiência. Deus é o Deus criador de todas as coisas. Ele sabe muito bem como é que o homem reage em todas as ocasiões, em todos os momentos. Em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de fartura, em momentos de pobreza. Deus tem esse conhecimento. E Deus é um Deus de respeito, é um Deus de temor. Por isso é que nós estamos aqui, pela sua misericórdia. Porque Ele ainda nos continua a respeitar, apesar das nossas fragilidades. Então hoje, Deus quer terminar-nos com uma exortação, com um conselho. Quer nos lembrar que Ele sabe todas as coisas e que para Ele nós não podemos esconder nada. Ele sabe tudo. E nós só precisamos nos virar para Ele e, se estivermos mal, arrepender-nos. Capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta de mim. Aqui está o espírito de conhecimento. Para longe de mim, e o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Deus não nos quer punir. A última coisa que o pai deseja é castigar seu filho. Mas Deus, que é um Deus sábio, inteligente, que é um Deus de opinião, de conselho, é um Deus determinado, de fortaleza, é um Deus que tem conhecimento, é um Deus de temor, que merece ser reverenciado. Ele está a nos dizer: olha, há pessoas que podem estar nestas condições. Tu, porém, não caias nestas condições. Não caias nestas condições. E Deus está a nos dizer: não caias tu nessa situação. Deus está a nos dar esse conselho. Versículo 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Deus está a nos dizer: olha, não caias nessas situações. Não queiras esconder nada a Deus. Deus sabe todas as coisas. Procura, sim, que o seu Espírito esteja em ti, que a sua vontade seja feita em ti. E este é o desejo que deve estar em cada um de nós. Que nós possamos fazer sempre a vontade de Deus contra a nossa própria vontade. Porque a Deus nós não podemos esconder nada. Temos de estar bem claros, abertos aos olhos de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso coração, o nosso entrar, o nosso sair, os nossos pensamentos. E por isso vamos virar-nos para Deus, para que Deus seja o nosso melhor amigo. Amém? Tenham um dia muito abençoado no nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. E vamos começar a ler no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que gerou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e as casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te e que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Lemos alguns versículos que nos fala como Deus olha por nós por causa de guardarmos a sua palavra. O primeiro versículo nos exorta a guardar a palavra de Deus. E depois Deus diz que nós vamos usufruir de coisas que Ele tem preparadas para nós, para nos abençoar, coisas que muitas vezes não fizemos quase esforço nenhum para as ter, ou não fizemos esforço nenhum para as ter, e Deus nos irá abençoar. E Deus nos exorta também a ensinarmos a sua palavra aos nossos filhos, na nossa casa, a sentarmos com eles e ensinarmos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Porque nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós sabemos que é quando eles são pequeninos que nós vamos ensinando a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que quando eles forem grandes jamais se vão esquecer daquilo que eles aprenderam. Então é o nosso dever servirmos ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos abençoará a nós e à nossa família, à nossa casa. Amém? E agora nós vamos ler mais um versículo que está no capítulo 8 e é o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor Deus, que Ele é que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então nós temos que nos lembrar do nosso Deus. A palavra de Deus diz que é Ele que nos dá força, que é Ele que nos faz prosperar, e Ele faz isto conosco e fará também com os nossos descendentes, com toda a nossa geração. Nós temos que confiar plenamente naquilo que Deus diz. Muitas vezes as coisas não acontecem porque somos nós que falhamos, nunca é Deus. Então nós temos que pedir perdão a Deus e sermos mais cuidadosos em fazer aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós falamos. Amém? E Deus sempre promete abençoar. A palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, tem montes de promessas que são para os filhos de Deus. Na verdade, as pessoas que estão lá fora são atingidas com essas promessas. Elas também usufruem dessas coisas boas que Deus tem preparado para o ser humano. Mas nós que somos filhos de Deus, nós temos que tomar posse das promessas de Deus, das coisas boas que Deus tem para nós. E é tão simples, é só obedecer à palavra de Deus e cumpri-la. Amém? Vamos semear na casa de Deus com fé na palavra de Deus. Eu vou orar, os irmãos concordam comigo, com a minha oração. Pai, nesta manhã nós te honramos, porque tu és digno do nosso louvor, Senhor. Nós trazemos diante de ti, Senhor, os nossos sacrifícios, nós trazemos diante de ti, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, e nós declaramos nesta manhã, Senhor,
que todas as nossas ofertas, elas serão para o avanço do teu reino neste lugar, Senhor, para que esta porta continue aberta. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas são muitas para nós, porque somos obedientes à tua palavra. E nós, Senhor, sabemos que estás abrindo as janelas do céu e a derramar sobre nós as tuas bênçãos e sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, por todos os irmãos que põem à tua disposição aquilo que tu lhes dás, Senhor. Na verdade, tudo o que nós temos, nós sabemos que vem de ti. Obrigado, Senhor, pelo teu povo, por este povo neste lugar, pelos irmãos da Marinha Grande, pelos irmãos da França, Senhor, por todas as pessoas que propuseram no seu coração ser fiéis à tua palavra. Nós te agradecemos também por eles, Senhor, e declaramos também as tuas bênçãos, a tua vida, a tua saúde sobre eles, em nome de Jesus Cristo. E, Pai, nós te agradecemos por este dia de bênção que tu nos estás a dar, em nome de Jesus. Amém. Esforça-te, esforça-te, oh. Esforça-te, esforça-te, oh. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andares, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Esforça-te e tem bom ânimo. 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 O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andares, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Esforça-te, esforça-te. Esforça-te, esforça-te. Esforça-te, esforça-te. Esforça-te, esforça-te.